Fala ovelha, tudo bem com vocês? Felipe Gabriel aqui. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, um entendimento que eu tive ao ler um texto muito precioso da palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês isso. O tema que eu quero abordar hoje se chama Ação e Reação, a lei do milagre. Fique comigo nos próximos minutos que eu tenho certeza que Deus tem algo para acrescentar no seu coração, amém? Para quem gosta de física já deve ter entendido um pouquinho do que eu vou dizer. Eu quero pegar a terceira lei de Newton, a ação e reação, e eu quero aplicá-la dentro do milagre, dentro do entendimento que Cristo me deu ao ler a palavra do Senhor, e eu quero poder trazer algo para edificar o seu coração nesse momento. A terceira lei de Newton vai dizer que toda ação produz uma reação na mesma intensidade, porém no sentido oposto. E quando se trata do milagre, a ação e reação funciona da mesma forma e eu vou te explicar melhor. Um dos problemas que nós temos vivido nos últimos tempos é que dentro da igreja nós temos aplicado somente a fé. E a fé é sim um firme fundamento, é aquilo que nós nos baseamos como vida. A fé é aquilo que nos move, mas existe algo além para se chegar no milagre. Não basta apenas a fé pela fé. Nós precisamos demonstrar a fé, mas também precisamos ter uma ação de acordo com aquilo que Jesus quer para que nós possamos receber a reação de Jesus. Eu vou explicar de uma maneira bem mais fácil que você vai entender. Um milagre só acontece quando há uma resposta do lado de cá, para depois haver uma resposta do lado de lá. Ou seja, primeiro há um mover e uma ação aqui, minha, como ser humano, para que haja uma ação e um mover divino do Senhor Jesus. Então a ação é aqui, a reação é lá. Se nós formos para a Bíblia, todas as histórias de milagres, todas, meu irmão, sem exceção nenhuma, há uma ação e reação. Vou te dar 3 exemplos rápidos aqui. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. Pega a história. Se aquela mulher tivesse parado no meio do caminho e falado assim, se for da vontade de Deus, Ele vai vir até mim, Ele vai estender a mão e vai dizer, eis que te curo nesse momento. Não, a primeira coisa que ela pensou foi, eu terei uma ação. Se eu apenas tocar aqui embaixo, na orla do manto dele, eu serei curada. Qual foi a ação dela? Se abaixar, tocar na orla do manto dele. E foi curada. Jairo vai até Jesus para poder pedir o milagre pela sua filha. Qual foi a ação de Jairo? Ir até Jesus e se humilhar até Jesus, se humilhar aos pés do mestre para que ele pudesse curar a sua filha, ressuscitar a sua filha. Os leprosos na beira da cidade gritaram por Jesus. Qual foi a ação deles? Gritar, Jesus, Jesus, Jesus. E gritaram por Jesus e o que Jesus fez? Curou os leprosos. Então em todas as histórias da Bíblia, além da fé, há uma ação como resposta para a reação de Jesus para que haja um milagre na minha e na sua vida. Ah, Felipe, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que só há milagre na vida de quem consegue ter uma ação fora do comum, algo extraordinário. Deixa eu te falar, moço, pra você, cabelinho penteado, roupa bem feita, camisetinha Tommy, sapatênis Calvin Klein, calça bem passada, cabelinho, ó, nos trinques, deixa eu te falar, isso não te faz merecedor de milagre nenhum, e nem você, moça, maquiagem da MAC, progressiva no último, toda bonitona, penteada, vestidão lindo, bolsa Chanel, isso não te faz merecedora de milagre nenhum. O milagre não é para quem quer somente. O milagre é para quem está disposto a descer do pedestal. Porque há algumas coisas que a gente não entende. E a primeira é entender a diferença entre se humilhar e ser humilhado. Deixa eu te explicar uma coisa. Ser humilhado é quando alguém te despreza, quando alguém te acusa, quando alguém te diminui para que ele cresça. Agora, se humilhar é quando eu me diminuo para que algo cresça ou alguém cresça, ou seja, eu me diminuo para que Jesus Cristo cresça. Esse é um princípio básico do milagre. É por isso que muitas vezes nós não alcançamos tamanho milagre, porque nós achamos que apenas estar na igreja cultuando a Deus é suficiente para mover céus e terras ao nosso favor. Jesus espera de nós com expectativa,
com muita expectativa, uma ação a qual mova uma reação dele. Então precisa haver algo diferente da minha parte, não apenas fé, mas uma ação diferente, para que haja uma resposta de Jesus como reação a isso. E a reação é um milagre. Posso dar mais um exemplo rápido e básico? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três, qual foi a ação deles diante do que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, falou? Se vocês não se prostrarem, vocês morrerão. Vocês serão lançados na fornalha. Qual foi a resposta dos três moleque doido? Nós não vamos nos prostrar, porque nós estamos firmes, afirmaram categoricamente, estamos firmes na nossa fé. Aquele momento eu tenho certeza que Jesus olhou e falou assim: eu tô desconfiado que esses meninos tá querendo viver uma loucura comigo. A ação deles foi ir contra a ordem de Nabucodonosor. Naquele momento, meu irmão, não tenha dúvidas, quando eles viveram algo diferente, moveram uma ação diferente, céu e terra moveram para que o milagre acontecesse. Então a reação de Jesus foi onde? Dentro da fornalha, livrando os meninos de todo aquele fogo, de toda aquela morte torturosa que seria. Quando nós vamos para o livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, vai dizer sobre a história de um cego chamado Bartimeu. Presta atenção aqui comigo. O cego Bartimeu foi uma história extraordinária que a gente consegue tirar diversos ensinamentos deste homem. Um homem que viveu algumas mazelas da vida, algumas frustrações, uma cegueira, algo que ele poderia considerar que seria cego pro resto da vida, só um milagre poderia tirar ele daquela situação. Mas a história de Bartimeu nos motiva a entender a ação e reação. Presta atenção. Jesus, ao passar por Bartimeu no caminho de Jericó, Bartimeu ouve que estava passando por ali Jesus, o Nazareno. Bartimeu com toda certeza já havia ouvido falar da história de Jesus, e ele em seu coração já havia entendido que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, porque as histórias dos milagres corriam por aí. Bartimeu, ao estar à beira de Jericó, quando ouve Jesus o Nazareno, porque Jesus o Nazareno, meu irmão, é o Jesus histórico, é o menino que cresceu em Nazaré, é o menino que se tornou homem, aquele de Nazaré, é o Jesus histórico. Mas Bartimeu, no seu coração, reconhece Jesus, o filho de Davi. O texto vai dizer que ele não grita: Jesus o Nazareno! Jesus o Nazareno! Não! O texto vai dizer que ele grita: Jesus, filho de Davi. Sabe o que Bartimeu estava dizendo naquele momento? Que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o escolhido para salvar a humanidade. Ao gritar Jesus, filho de Davi, ele está querendo dizer: eu sei que o Messias viria da genealogia de Davi, e eu sei que tu és esse Messias, tu és o Filho de Deus. Aí então Bartimeu teve a atenção de Jesus, sabe por quê? Na frente de todos, ele teve uma ação que a qual a grande maioria ali talvez nem tinha entendido ainda. Estava às vezes atrás de um profeta, alguém que pudesse fazer um milagre, mas Bartimeu reconheceu que Jesus não era apenas o milagre, mas Jesus era a salvação da vida dele, ao gritar: Jesus, filho de Davi. Então Jesus vira para Bartimeu, chama ele e cura aquele cego. Então a ação de Bartimeu gerou uma reação de Jesus, a qual, juntando com a fé de Bartimeu, o curou daquela cegueira. Então deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Aonde está a sua ação? Talvez a sua casa, a sua família, os teus filhos. Deixa eu falar aos pais primeiro. Talvez o seu filho está na tua casa nesse momento e você não sabe o que faz por ele. Você ora, você vai até a igreja, você dobra o seu joelho todos os domingos, mas você não vê mudança dentro da sua casa. Deixa eu te falar, qual tem sido a sua ação dentro da sua casa? A nossa casa diz muito sobre nós. Aquilo que você é aí dentro vai refletir nos teus filhos, vai refletir na tua família. Então a minha pergunta é: apenas a fé diante do altar está valendo? Não! Deus está te perguntando qual é a sua ação mediante aquilo que você tem vivido dentro da sua casa. Quer trazer o seu filho para a casa de Deus? Que ação você tem tomado diferente para poder ver a sua história ser transformada e alcançada pelo milagre de Jesus? Talvez você, filho, está me ouvindo também e está preocupado porque seus pais não estão na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual ação você tem tomado para que os seus pais se acheguem até a casa do Senhor?
Qual é a ação? Nós vivemos a mesma vida, nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas rotinas. É esse o nosso problema. Nós chegamos até a igreja e quando nós chegamos na igreja, nos batizamos e achamos que o batismo é o final de todo o processo. Deixa eu te falar, o batismo é só o início de algo extraordinário que nós devemos viver com Jesus. O batismo é só o começo da nossa história, da nossa caminhada, da nossa ação para haver uma reação. Não é o fim. O grande problema é que nós nos batizamos muitas vezes e arranjamos um cantinho na igreja. Eu gosto de sentar naquele canto. Não, eu gosto de sentar ali. E passamos o resto da nossa vida sentados em uma cadeira dentro da igreja, pensando, se eu estou salvo, isso é o que importa. Mas não! A ação que você gera hoje pode gerar uma reação de Jesus, a qual vai salvar a sua casa. O maior dos milagres você já recebeu. Jesus Cristo salvou a sua vida, Jesus Cristo mudou a sua história. E deixa eu te falar algo, você está afim de viver algo novo, extraordinário, você está afim de viver algo que você nunca viveu, algo surreal, ou está afim de continuar no natural, ou está afim de continuar na ordinária, sabe aquela vida ordinária que não muda nada, não vive nada, não tem uma história para contar. Então deixa eu te falar algo. Jesus, ao curar Bartimeu, sabe o que ele fez? Tirou Bartimeu da beira de Jericó para levar Bartimeu para Jerusalém, porque Bartimeu escolheu se tornar discípulo de Jesus. Leia o final do texto que você vai ver. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu encerro esse vídeo. Tá a fim de continuar na beira de Jericó recebendo as migalhas? Tá a fim de continuar na beira de Jericó, recebendo o pouco que o povo te oferece, o pouco que a Babilônia te oferece, o pouco que esse mundo te oferece, os manjares do rei? Ou está a fim de subir para Jerusalém com Jesus e mudar a história de muita gente? Esta é a pergunta que eu finalizo esse vídeo. Que você possa viver o extraordinário de Jesus. Tenha uma ação hoje para que a reação dele torne a sua vida uma luz, algo extraordinário para as pessoas à sua volta. Amém? Que Deus te abençoe, ó. Tamo junto.